crítica. É um tema de edital e é importante porque a banca examinadora ela coloca esse tema justamente porque na prova vai ter ali, você vai precisar analisar um texto. E essa análise tem que ser uma análise crítica para que você consiga chegar a um consenso e ter um resultado ali, que é ali a opção correta. Então, a leitura crítica, o que é uma leitura crítica? É um leitor que tem o hábito da leitura, tem ali várias opções de leitura em seu redor. O que acontece? A leitura, ela tem que ser capaz de você ali refletir sobre determinado tema, determinado ali texto, para que você ali chegue a um ponto de vista e você ser capaz ali de criticar ali sobre determinado texto. Mas não é uma crítica qualquer, é uma crítica construtiva. É um texto que você vai ali ler, vai ver o que se trata, qual é o tema, e você vai ver qual é ali o porquê o autor escreveu aquele texto. E você vai ter ali condição de ali acertar as questões. Por quê? Porque você, antes de fazer aquela prova, você leu vários gêneros. Você conseguiu ali extrair várias informações. E quando você tem uma informação de um gênero textual, a narração, aí teve ali informação de um conto, de um romance, de uma poesia. Quando você sabe identificar cada um perfil de um gênero textual, é porque você tem experiência, está ali com condição de dar o seu parecer de uma forma crítica. Quando eu digo crítica, é construtiva. Então, quando você ouvir essa palavra, você já sabe. Então, quando você tem a bagagem na questão da leitura, te dá essa possibilidade de você ali dizer sobre aquele determinado tema. Uma leitura construtiva é aquela que você consegue ali extrair do texto ali o contexto. Você consegue identificar qual é a marca, qual é o tipo de gênero. Você consegue também ali tirar do texto quem são as personagens, por que elas estão ali, quais são os seus ofícios. Então, você vai ali observar ali cada um. Qual ofício? Quais são os ofícios de cada um? Vai ali ver o cenário, se é um cenário condizente com o tema. Isso é uma visão crítica. Em que período foi desenvolvido aquele texto? Em que momento, em que século? O que a sociedade ali vivia naquele momento? A partir dali, você consegue ali ter conhecimento sobre o texto. Uma leitura crítica é uma leitura que você consegue compreender. É uma leitura crítica. É porque fica mais fácil de você compreender. Porque vai ter ali uma relação com o conteúdo que você estuda. Então, essa leitura crítica, você só consegue ter a partir de diversas leituras. É claro que você vai se deparar com várias opções de leitura. Várias opções de leituras. A partir dali, você vai conseguir identificar qual é a identidade de cada uma. Você vai entender ali a mensagem. Porque para você ali
fazer uma leitura crítica ali, você precisa ali entender a mensagem. Então, a leitura crítica é quando você é capaz mesmo de fazer essa crítica construtiva, a partir do seu conhecimento de mundo, a partir daquilo que você tem a acrescentar. Então, você vai se deparar com um texto por causa do seu conhecimento. Então, o seu conhecimento vai fazer com que você tenha essa leitura crítica. Se é um texto bom, se é um texto ruim, se é um texto de relevância para um determinado departamento. É uma leitura que você vai ali observar. É uma leitura crítica, é quando você ali começa a observar ali. Você vai ter ali o seu posicionamento. Pode ser de forma subjetiva, pode ser uma leitura objetiva ou subjetiva. Se for uma leitura crítica, objetiva, você vai ali ler um determinado texto de uma forma crítica, mas você vai ser imparcial. Porque é uma leitura crítica direcionada para um público específico. Então você não vai colocar o seu eu, porque eu penso desse jeito, vai ser imparcial. É leitura crítica objetiva. E tem uma leitura crítica subjetiva, a qual você pode ali transmitir ali o seu pensamento de forma subjetiva. Você pode deixar claro: eu, fulano, penso dessa forma. Então, a leitura crítica, você até para fazer, você vai precisar ali identificar. É uma leitura crítica para quem? Para que público? Quem vai? É para quem essa leitura crítica? Então, a leitura crítica, você vai ser capaz de identificar ali o contexto, o discurso. Quem é que deu o discurso? Quem traz a comunicação, a informação? Então, a partir dali, você consegue ter ali uma ideia. Você consegue ali ter uma ideia desse texto. A leitura crítica é quando você é capaz de identificar a intenção do autor. Por que o autor escreveu aquele texto? Por qual razão? O que ele quer que o leitor saiba? O que ele quer informar? O que ele quer transmitir? É uma leitura crítica. É quando você faz uma comparação do cenário social e o desenvolvimento daquele texto. O que tem a ver atualidade com o que ele narra no passado. É uma leitura crítica. É você ler e você entender qual motivo. Então você começa a identificar ali por que foi desenvolvido. Porque quando é uma leitura sem compromisso, despreocupada, é uma leitura que não é uma leitura crítica. É uma leitura leu por ler. E pronto. É uma leitura ali sem compromisso algum
Porque quando a pessoa tem uma leitura crítica, principalmente para aquelas pessoas que querem aprender, querem passar informação, tem que ser uma leitura crítica. Mas por que esse nome? Mas por que esse significado? Mas por que essas personagens? Mas por que esse gênero, esse tipo de gênero? Então você precisa entender por que foi necessário. Tinha antigamente várias opções de gêneros, tinha várias tecnologias ao favor. Então, quando o leitor ele tem um posicionamento de entender, é aquele leitor crítico. E o nosso tema aqui é fortalecimento da leitura crítica. É tema também de edital para quem vai fazer concurso público da Segurança Pública, Guarda Municipal, município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. E também é um tema para quem vai fazer concurso público e que tem esse tema, fortalecimento da leitura crítica. Ok? Pode ser fortalecimento da leitura crítica e pode ser você se deparar somente com o título, o tema, leitura crítica, que é o mesmo. A diferença ali só muda que colocou ali fortalecimento, mas leitura crítica de alguma forma é um fortalecimento. Só foi ali um complemento, uma questão de estética ali, mas enfim, a leitura crítica já é um fortalecimento. Quem tem a capacidade de ter uma leitura crítica, quem tem a capacidade da leitura crítica é alguém forte. É alguém que consegue ler diversos gêneros, diversos textos. Então, você, quando a banca examinadora colocou fortalecimento da leitura crítica, é exatamente para te preparar. Se você tem a habilidade da leitura com diversos gêneros, você vai ser alguém crítico, você vai ser alguém capaz de responder às questões de interpretação de texto. Porque a leitura crítica é assim. Se você ali conseguir ali entender o que está por trás das letras, você consegue ali responder. Porque a leitura crítica, alguém só consegue fazer uma leitura crítica quando lê início, meio e fim. Se você não conseguir ler o texto todo, você não consegue ter uma leitura crítica. Você não consegue avançar. Então, o primordial é você ali ler o texto completo. Porque se você for ler o texto, início só, depois parar, não ler o desenvolvimento, você vai criticar o quê? Como criticar? É por isso, e é por esse motivo que muitas das vezes a pessoa, ela opina errado, ela fala sem saber, sem conhecer, porque faz uma leitura errada, critica sem ler o texto todo, só sabe a capa, mas o conteúdo não. Então, você só consegue ali desenvolver essa temática, que é o fortalecimento da leitura crítica, é quando você é capaz de analisar tudo.
é cenário, é o que o autor citou, o que o autor comparou, qual é a causa, qual é o fato, qual é a consequência, qual é o tempo, qual é o lugar. Então, quando você analisa tudo, você sabe que você tem condição de fazer uma leitura crítica. E essa leitura crítica pode ser algo que você não concorda. Ou pode ser algo que você concorda, mas você tem ali, de repente, ali, a oportunidade, ou de repente o dever, tem que ali dar a sua opinião. E você ali vai dizer, mediante tudo aquilo que você ali extraiu daquele texto. Então, é o que eu posso dizer é da seguinte forma. Leitura crítica é você ali entender todo o texto. Entendeu? Já é suficiente para você ali responder as questões. E nas questões, você vai ali ver qual é a alternativa correta, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência. Porque um determinado texto é, por exemplo, um texto base. Mas se você tiver algum conhecimento de diversidade cultural, diversidade social, se você tiver conhecimento sobre diversos temas diferentes e que são debatidos na sociedade, vai te facilitar também para você ter uma leitura crítica daquele tema, daquele texto que é apresentado. Então, imagine, você vai se deparar com um texto, né? Você vai se deparar com um texto e você vai precisar ali desenvolver essa parte da leitura crítica. Quando você não tem essa visão, passa despercebido as informações mais relevantes, mais importantes. E você não consegue assinalar. Então, você entende que o fortalecimento de uma leitura crítica são os gêneros textuais. São as opções que você tem em seu favor. Então, quando você tem ali vários gêneros, você vai ali dizer: concordo com o autor, discordo com o autor. Ou você vai precisar ser imparcial, né? Principalmente quando se fala em texto objetivo, quando se fala em terceira pessoa, você precisa ser imparcial. Quando é um texto discursivo, você não pode colocar o seu em primeiro lugar, o seu eu em primeiro lugar. Porque pode ocorrer o conflito. Você dizer, não, é porque eu penso desse jeito e pronto, e acabou. Vai ocorrer o desencontro. Porque texto discursivo nada tem a ver com a sua opinião. Você dizer algo subjetivo. E sim imparcial. O que é algo imparcial?
é comum a todo. Então, vai dar um exemplo ali, o que é do coletivo, o que é entendimento coletivo. O grupo, a parcela de quem é a favor. Então, se você é a favor, então você vai ver ali, vai fazer um texto, né, ali, de acordo com aquela parcela que é a favor, aquele grupo que é a favor. E se você quer fazer um texto e que você é contra algo, você vai ali deixar explícito o grupo que é contra. Então, é desse jeito que você consegue ali fazer uma leitura crítica daquilo que você escreve ou daquilo que você lê, daquilo que você ouve. Você vai conseguir distinguir. É um texto discursivo, é um texto descritivo, é um texto de opinião, é um texto de cunho jornalismo. Então você pode ali classificar, porque você já tem bagagem para isso. Você pode dizer. E ali você consegue ali também conferir ali a veracidade daquilo que foi ali elaborado, aquele texto que foi produzido. Você vai conseguir ser capaz de analisar ali aquele texto. Qual é a fonte? Porque que acontece? Quando você não é um leitor crítico, você não vai importar na classificação do texto. Não vai querer saber a fonte, quem produziu, qual é a modalidade daquele texto. Se é um texto discursivo, descritivo, nada disso vai te importar. Se é um texto objetivo, subjetivo, você vai deixar passar perante os seus olhos as informações mais importantes do texto, a qual você precisa obter de informação para passar em prova de concurso público, para você marcar a alternativa correta. Então, uma leitura crítica não deixa. Quem tem a leitura crítica automaticamente consegue enxergar a entrelinha, o que está por trás do texto. Quem é o autor? Quem são as personagens? Qual é o momento da produção textual? É análise crítica. É você fazer de acordo com o entendimento. E o entendimento vem através do significado das palavras. É quando você sabe qual é o significado da palavra, o que pode acontecer em um texto, você ali precisar entender qual o significado de uma palavra. Então, quanto mais você estudar o significado da palavra, mais chance você tem do entendimento de um texto. Então, nosso tema aqui hoje é fortalecimento da leitura crítica. Quem é capaz de fazer essa leitura crítica? Quem não é capaz de fazer essa leitura crítica? Uma criança pode fazer uma leitura crítica? Sim. Criança. E quem ensina as crianças a fazerem essa leitura?
Os pais também podem ensinar. Os pais, os professores. Como eles vão se tornar um leitor crítico? É quando você incentiva por meio de vários livros, é biblioteca em sua casa, faz com que a criança desperte em seu cérebro o desejo de ler a cada dia mais, desperta o sentido de conhecer, porque a criança, ela está no momento de conhecer o que é uma mesa, o que é uma cadeira, o que é um sofá. É nesse momento de descoberta é que também tem o perigo. As tomadas, não põe a mão ali, cuidado. A leitura crítica é assim. Existem leituras que o profissional pode te orientar, ó, cuidado, vai para esse caminho. Esse caminho é um caminho melhor para se obter entendimento da matéria. Então, quando você direciona, quando você mostra o caminho, quando você ali desenvolve acerca do questionamento, é que ocorre a leitura crítica. Sem o porquê, sem a indagação, você não consegue chegar a uma conclusão. Gostou? Rimou? O questionamento é importante. Você vai fazer prova para concurso público e você precisa interpretar o texto, você precisa perguntar ali sobre aquele texto. Quem é o autor daquele texto? Por que foi escrito daquela maneira? Gente, eu vou beber água e já volto. O que acontece? As crianças, elas têm essa facilidade de entender e ser um leitor crítico desde cedo. Quando os pais apresentam os livros, a biblioteca, quando senta com os filhos e demonstra ali o que tem de melhor naquele texto narrativo, naquele conto, naquela história do gibi, a criança, como ela está no período de descoberta, é claro, é no período em que ela ali vai depender da fase. Por exemplo, tem criança que, devido por causa da idade, então ela ainda não sabe ler. Então, como você vai trabalhar essa questão da leitura crítica? É quando você lê as historinhas em quadrinho, historinhas legais para aquela criança. Quando você começa a observar que a criança ri, que a criança se diverte, você ajuda o seu filho futuramente a gostar de leitura, a gostar de falar sobre um determinado texto. Vai ser um ser humano que vai gostar em obter conhecimento. Então, essa questão da leitura crítica é desde cedo que você pode ensinar o seu filho
E a leitura crítica nunca é tarde. Ah, eu estou com tantos anos de idade. Não tem idade certa para uma leitura crítica. Aí eu ainda vou iniciar a ter essa visão crítica. Não tem problema. O importante é você ler. Quanto mais você lê vários gêneros, leia. Quanto mais você lê, é melhor. Mais você se fortalece para desenvolver uma leitura crítica. Leitura crítica é importante. Você identificar ali o posicionamento do autor. Qual foi o posicionamento do autor mediante determinado tema? E por que o autor fala desse tema agora, hoje? Você vai analisar, entendi, é o cenário social. Cenário facilita a visão de quem escreve, é uma visão crítica. A visão de quem é necessário também ter a visão crítica. Porque você vai precisar responder. E para responder, vai precisar sim, você ali analisar, você fazer levantamentos ali de dados. Quem são as pessoas que fazem parte ali daquele texto? Por que o autor ele é a favor, porque ele é contra? Quais são as citações que ele desenvolve no texto e por quê? E se tem relação realmente com o texto, se tem coerência. Todas essas informações vão levar você ao entendimento. Qual é o texto que apresenta ali? É um texto formal? É um artigo ali de opinião? É uma reportagem? É o quê? Essa mensagem foi extraída de um blog, de um Facebook, todas essas informações da onde que foi ali produzido aquele texto, você consegue ver embaixo, com letras pequenas, que significa que é fonte. Ah, a letra pequena, então, é menos importante. Não. É importante para você entender ali que você vai fazer o seguinte, você vai ler todo o texto e você vai ver qual é o gênero textual. E depois só vai confirmar com a fonte. E realmente ali é ali um texto jornalístico. Não, ali é referente a uma informação de um blog, de um Facebook, Kawaii, enfim. Você ali consegue identificar aonde foi produzido aquele texto, foi divulgado aonde, foi extraído aonde, quem é o público. A partir da fonte, você consegue identificar qual é o tipo de, qual a modalidade do texto. É linguagem formal, se é uma linguagem informal. Formal é aquela linguagem que segue as normas gramaticais. Informal é aquela que não tem preocupação com a norma, com a regra da gramática. Então, a resposta está ali no texto. E se você tiver uma visão crítica, você chega ali no entendimento o que o autor ele quer dizer. E é por esse motivo que a banca examinadora, por exemplo, Selecom,
concurso, Guarda Municipal de Niterói, ela colocou como opção, que é ali o fortalecimento de leitura crítica. Então, se você tem uma leitura crítica, você vai conseguir ali fazer a prova. E vai conseguir ali responder. Agora, por que a banca examinadora ela coloca leitura crítica? Porque é algo minucioso. É algo que você tem que se atentar ao detalhe. Dessa forma, você vai fazer uma leitura crítica. Qual é o fato? Qual é a consequência? Qual é o desfecho? E a banca Selecom adora. Então, é por isso que é uma leitura crítica. Ela vai fazer uma prova com base quem é leitor crítico. Então, se você não é e vai fazer essa prova, é necessário você se atentar para esse aspecto que é fundamental. A leitura crítica, todos nós podemos fazer, mas mediante você ali estudar vários gêneros. É você entender que o texto é levado em consideração o pronome. Por que o pronome? Sim, para saber se é posse, para saber se é pessoa, então vai estar ali ele, ela, nós, vós, eles, elas. Para saber qual é, se está o que em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa, em terceira pessoa. Você saber a semântica ali, que é o significado da palavra. Quer saber que se o autor ele está ali de forma implícita ou explícita. É você ali entender ali o modo verbal, se está no presente, é passado, se é futuro. Está no indicativo, se é subjuntivo, imperativo. A banca Selecom adora verbo. Então, o texto vai ser, não só a banca Selecom, mas como outras bancas, se pedirem esse tema, fortalecimento da leitura crítica, saiba que eles vão trabalhar bastante a questão da semântica, morfologia. Você precisa entender a questão da morfologia. O substantivo, qual é o gênero que mais está presente no texto? Ali, qual é ali um texto, o adjetivo que está mais presente? Qual é o tipo de gênero? É o descritivo. Narração, passado. E tem ali clímax, que tem ali o cenário, que tem um desfecho. Então, esses detalhes no texto, quem tem uma leitura crítica vai conseguir fazer a prova quando tem esse tema. Esse tema não vai ser problema para você. Quando você também estuda, é a questão do sinônimo da palavra ali. Você pode substituir por uma determinada palavra. É uma visão crítica.
palavra semelhante. A palavra semelhante. Então, quando se fala em palavra semelhante, tem um parônimo, né? Então, a banca examinadora também gosta muito de cobrar. Então, o texto, você precisa entender. Você não pode ir só pela palavra. Palavra em si, nada adianta. É a palavra associada ao contexto que você consegue entender. O contexto ali é início, meio e fim. Se permanecer o contexto, é esse que é o resultado. A resposta é essa. A verdade é essa. O que manteve o contexto é você ali identificar a questão de ambiguidade, a questão da crase. O texto, quando se fala em uma leitura crítica, é analisado tudo. A morfologia, a sintaxe, o contexto, todas as informações ali do texto contribuem para o entendimento do texto. Até as vírgulas, até os advérbios, você consegue ali identificar advérbio de lugar, advérbio de modo, de intensidade. Advérbio de dúvida. É importante. Leitura crítica vai além do que você imagina, e vai além do que está escrito. Não é meramente as letras ali, não. É além das letras. É o sentido, é o significado, é a semântica. É você saber se o autor daquele texto, qual é a intenção dele. Ele te leva para qual entendimento? Qual entendimento que o autor lhe leva? Para que desfecho? Claro que você vai ter ali a conclusão. Claro. Você vai ter ali. Porém, você ali precisa entender o desfecho quando você entende a intenção dele. Quando você pega a intenção dele, você já entendeu o texto. Sem entender a intenção do autor, você não vai ali responder as alternativas corretas. Captou, pegou, entendeu a visão do autor, já é suficiente para você fazer ali e dizer: eu tive, eu fiz, eu faço uma leitura crítica. Dessa linha de raciocínio, você consegue ali identificar também os substantivos. Você consegue identificar a sintaxe, o vocativo, que é o chamamento. Todas essas informações é relevante. E também identificar qual o sujeito, qual o momento ali daquele texto que ele quer ficar oculto. Tem momento ali naquele texto que ele quer ficar oculto. Então a banca examinadora pega o trecho e te pergunta qual é o sujeito. Aí você vai dizer, ele é sujeito oculto, é sujeito determinado, é oração sem sujeito. Pode acontecer do narrador ou somente
escritor, em algum momento ele fica oculto, fica indeterminado. E a banca, ela vai te cobrar. Por que ela vai te cobrar isso? Porque ela colocou no edital fortalecimento de uma leitura crítica. É um tema. Então, tipos de sujeitos, né? Sujeito determinado, indeterminado, tudo isso pode te cobrar. E para isso, mas eu vou estudar só texto. E se você não for estudar, tudo que eu falei anteriormente, sintaxe, morfologia, você vai encontrar barreira, você vai encontrar pedra, você vai encontrar obstáculo para a resolução da questão. Leitura crítica. Com a leitura crítica, você não é injusto. Não, você é justo. Porque você vai levar em consideração ao contexto. E não somente as palavras. Significa que você vai também contar com a inteligência emocional. A leitura crítica sem inteligência emocional, você não consegue ali desenvolver. A leitura crítica, você tem que ter a inteligência, o controle emocional. Senão, você vai ali errar a questão. Você vai se emocionar. Então, precisa ter a imparcialidade para que ocorra uma leitura crítica. A leitura crítica você faz com a sua filha, com o seu filho, com o seu aluno, porque aqui no nosso curso tem vários professores também que vêm para cá e estudam aqui. Você faz uma leitura crítica dos seus alunos, do seu filho, da sua filha. Por que ele faz esse ato? Ele tem costume de fazer isso? Ele faz sempre? E o que leva ele a cometer esses atos? Qual o período? Está em período de adolescência? Ele é adolescente? Faz parte da fase da vida dele ou dela? Por que o aluno age dessa forma? Qual motivo? Já é hábito? Você levar em consideração o contexto. Porque letra pura não tem valor. O que tem valor é o contexto. É o contexto. Tem intimidade? O contexto é brincadeira. O contexto é falar talvez alguma palavra ali para aquela pessoa que ela já está acostumada de receber uma determinada palavra, talvez um determinado apelido, porque tem intimidade, tem aconchego, tem amor, tem carinho. Então essa palavra não vai ferir. A pessoa ela vai olhar com um tom de brincadeira, porque tem intimidade. Faz parte do rol de amigo, de roda, de vivência, de amizade. O calor humano entre eles. Agora, uma palavra jogada por uma pessoa que não tem qualquer intimidade, isso sim pode comprometer. Que nada tem a ver com brincadeira. É só ativar a reflexão que você vai chegar a uma conclusão, a uma linha reta e sem curva. Você
entende. Então, o texto, ele é assim. E é assim você que vai fazer prova para segurança pública, vai fazer concurso público para PF, tá? Tem um concurso agora que vai sair, né? Que é PF, tem também DGASE, tem concurso público para guarda municipal e outros concursos que virão. Se tiver esse tema, fortalecimento de leitura crítica, saiba que é uma leitura nesse patamar dessa aula. É uma leitura que você vai fazer não só levando em consideração uma determinada palavra pura. A palavra pura, sem contexto algum, nada tem a ver. É como se, por exemplo, você está em público e alguém vai lá, está em público. Você, eu vou ali em uma determinada loja. E de repente, na rua, está escrito uma palavra ali. Um xingamento, ou alguma palavra estranha que fere, por exemplo, assim, tem uma palavra ali e tudo, que a pessoa colocou no muro e é na rua. Você pode até se sentir ofendido, né? Porque de repente te atingiu porque faz parte da sua classe, porque de repente você é homem. Ou você de repente pode se sentir ofendida porque você é mulher, faz parte da sua classe feminina. Mas pode acontecer, você pode se sentir ofendida assim, mas não de forma diretamente ali que foi para você. Porque o contexto é diferente, está ali na rua. O contexto é diferente. Ninguém sabia se você, com a sua identidade, iria passar ali. Não, jamais. Você acha que alguém ali escreveu, por exemplo, você está em uma cidade, uma determinada cidade. Você está no Rio Grande do Sul. Você vai para Minas Gerais, ou vai para o Nordeste, aí quer dizer, você sai de um estado, vai para um outro estado e tem ali escrito um nome feio ali no muro, na rua. Você saiu de um estado, foi para o outro. Como que aquilo ali foi para você? Como foi para você? Se o autor que escreveu nem sabia se você iria sair de um estado para o outro. Nem sabia. Então, a intenção do texto é que fala. É o contexto é que fala. É a forma como o autor ele vai desenvolver ali, é que você vai ali identificar como que o autor ali se sente ao escrever determinado tema. E para quem ele escreve esse tema? Qual é o público que ele quer chamar ali para aquele texto? Porque ele escreve para quem vai escrever. Quando você entende que a linguagem tem a ver com uma série de fatores, você compreende a responsabilidade de um escritor. A partir dali, você consegue ali responder às questões de concurso público. Então, quando se fala de fortalecimento de leitura crítica, é você fortalecer com leitura. O mocotó do ensino são as letras com conteúdo. Letra pura, nada adianta. Letra pura, as pessoas se perdem no caminho. Quando a pessoa não tem esse entendimento
Quando a pessoa não tem esse entendimento, ela vai levar. Quando a pessoa não tem uma leitura crítica, essa pessoa, ela vai ser ofendida e ela nem vai saber que ela foi ofendida. Ela vai receber uma palavra, talvez, e vai achar que é normal, é isso mesmo, tem que ser dessa forma mesmo. A pessoa que ofendeu tem razão, porque ela não fez a leitura crítica. E quem faz essa leitura crítica? É quem estuda. É quem sabe o pingo, aonde colocar o pingo ali na letra. Então, quando você sabe que você precisa ali fazer uma leitura crítica do texto até que você vai desenvolver, fica mais fácil. Digamos, você vai fazer um texto ali, você precisa sim fazer uma leitura crítica do seu texto. Porque se você tem o objetivo de alcançar uma meta que é surtir efeito, resultados positivos, você precisa fazer uma leitura crítica dos seus textos e de si também. Então, quando você faz essa leitura crítica naquilo que você precisa desenvolver como texto, você tem resultados positivos. E é isso que a banca examinadora quer, que você tenha essa leitura crítica, que não entenda texto somente com palavras soltas, palavras sem amarração, sem nada. O texto, ela tem amarração. O texto, ela tem a unidade. O texto, ela se compõe com início, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E a cada parágrafo tem uma ideia ali. A cada parágrafo tem uma ideia. E se você entender cada ideia de cada parágrafo, você vai entender por que o autor, ele fez aquele desfecho. Ele deu aquele resultado. Você vai entender qual o motivo, qual é a razão. Ruim é quando o autor, ele tem uma visão de um determinado texto, ele está no Rio Grande do Sul e você está lá na Europa, países bem diferentes, muito distantes. Quando você está com um pensamento diferente do autor, o resultado só pode ser diferente, resultado ruim, negativo, porque você não teve aquela interação com o autor, você não teve a unidade necessária. Você viu a unidade no primeiro parágrafo, a introdução, você viu a unidade no desenvolvimento, na conclusão, no desfecho, que é o final do texto, a conclusão, que é ali a resposta, que é a solução. Você viu unidade em tudo. Mas você mesmo não tem a unidade com o texto. Então não adianta. Não adianta. Então o que você precisa fazer é você se aproximar com esse texto, com a sua vivência, aquilo que você vive, o que tem a ver com você. Dessa forma, sim, você vai conseguir chegar a um resultado. Gente, gente, vamos finalizar agora essa aula maravilhosa, que é fortalecimento da leitura crítica. Para você que trabalha com comunicação, para você que trabalha com palestra, você que trabalha, é professora, professor, você que é concurseiro, que vai fazer prova para concurso público e vai ter esse tema, fortalecimento da leitura crítica. O fortalecimento é a base, é a experiência, é você
pesquisar vários tipos de gênero, só assim você consegue se fortalecer para você fazer uma leitura crítica. E se você gostou dessa aula e quer ter mais entendimento sobre o assunto, você pode entrar em contato comigo através do telefone 21 966 16 22 12 e pode também através do Instagram. Isso, Gramática com Viviane Martins. Lá você pode fazer o pedido do seu material didático, que são vários, e eu vou ali te apresentar de acordo com o seu pedido. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!